Boa tarde, senhores ouvintes. Estamos na Rádio Alma, estamos no programa Mulher Cidadã e temos conosco a Alessandra Silva. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Nelly. Muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco. Muito obrigado por ter estado aqui e vamos começar por apresentar a Alessandra Silva. É uma ativista feminista e investigadora na área dos direitos humanos das mulheres e da violência contra as mulheres. É formadora em igualdade entre mulheres e homens, é licenciada em Sociologia e pós-graduada em Estudos sobre as Mulheres. É responsável na PPDM, que é a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. É também membro do Observatório do Lobby Europeu das Mulheres sobre a Violência e representação da PPDM. Teve muitas atividades associativas e também é coautora de publicações e relatórios de investigação europeus e nacionais. Talvez, Alessandra, vamos começar por falar um pouco da PPDM, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Já falamos disso várias vezes aqui, temos tido várias entrevistas com responsáveis da PPDM, mas seria bom relembrar um pouco como existe esta organização e como é constituída. Sim, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é a maior organização de direitos das mulheres em Portugal e é a maior porque congrega neste momento 29 organizações e todas estas organizações em conjunto trabalham no sentido de promover os direitos humanos das mulheres e a igualdade entre mulheres e homens em Portugal. Nós somos também a Coordenação Nacional do Lobby Europeu das Mulheres, que por sua vez também é a maior organização na União Europeia, que congrega mais de 2.000 associações de mulheres por toda a Europa. O que é que nós fazemos enquanto organização? Nós trabalhamos muito no sentido da influência política, ou seja, com base naquilo que é dado pelas nossas organizações membros, que é o trabalho delas no terreno e o conhecimento que elas têm direto das necessidades e das competências das mulheres, acabamos por construir uma espécie de um caderno de encargos que depois entregamos às autoridades, sejam elas o governo, seja o Parlamento, seja também ao nível depois das instituições europeias, um caderno de encargos daquilo que é ainda necessário ser feito para promover a igualdade e os direitos humanos das mulheres. Assim, uma apresentação muito singela do que nós fazemos. É a plataforma, no fundo. Temos que dizer que a plataforma e o lobby são muito ativos na defesa dos direitos das mulheres a nível europeu, não é? Exatamente. Ao nível europeu, trabalhamos muito com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, e nesse sentido, não só da influência política, como também depois de uma boa implementação das políticas, sejam elas através de diretivas, sejam de outro tipo, mas também depois da monitorização dessas mesmas políticas, ou seja, acompanhamos aquilo que é a implementação pela Comissão Europeia, mas também pelos Estados-membros das políticas que são definidas ao nível europeu. Vamos hoje falar mais especificamente de um relatório em que participou, enquanto que representante da PPDM, que é o relatório sobre educação sexual feminista. Digo bem feminista e não feminina, porque é importante a distinção entre estes dois termos. Pode dizer como chegou a participar neste relatório? Nós fizemos aquilo que se chama o trabalho de terreno dentro do país, em Portugal, ou seja, fomos a organização que recolheu informação, dados, desde o enquadramento legal àquilo que é a prática comum sobre a educação sexual em Portugal, e nós fomos a organização que esteve a recolher essa informação sobre Portugal. E depois foi enviada para quem estava a coordenar este estudo, este relatório, e fizemos depois a revisão final também do relatório, no sentido de dar contributos também para aquilo que são as recomendações e para a sua
para a sua implementação também. E depois fizemos a tradução para português porque entendemos que este relatório é muito importante, ele tem pistas de ação que são determinantes para a transformação que nós queremos ver acontecer em Portugal e não só, na União Europeia toda, e entendemos que estava de tal forma bem construído o relatório que o decidimos traduzir e publicar em Portugal. Disse no relatório, sobretudo na introdução, na parte da apresentação do relatório, que o objetivo é assegurar que a próxima geração possa desfrutar de uma vida sexual sem coação, igualitária e mutuamente aprazível, um relatório síntese, que se diz, que é uma publicação, como a Alexandra disse, do Lobby Europeu das Mulheres, adaptada e traduzida e publicada pela sua coordenação nacional, que é a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Como decorreu a vossa relação com o Lobby Europeu das Mulheres e quais eram as outras equipas que estavam a trabalhar convosco? Corre sempre muito bem, porque nós conhecemos muito bem, não é? Já trabalhamos em conjunto. O Lobby Europeu das Mulheres existe desde 1995. A plataforma, enquanto instituição, existe desde 2004. Existia antes uma coordenação nacional que estava sob o chapéu da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, sobre o chapéu do Conselho Consultivo, que era só constituído nessa altura por organizações de mulheres, mas desde 95 e depois a plataforma em concreto em 2004, que o relacionamento é muito próximo, portanto, nós conhecemos muito bem umas às outras nas coordenações nacionais do Lobby Europeu das Mulheres e trabalhamos muito bem em conjunto, porque há de facto aqui uma partilha de um espírito que é feminista, somos todas feministas, e há um espírito de sororidade que é comum a todas nós e o trabalho desenvolve-se sem qualquer problema porque há um entendimento de base que é a filosofia feminista que temos por detrás da nossa ação, no fundo. Você disse que fez o trabalho de base, quer dizer, tiveram entrevistas com pessoas, com organizações, como que as coisas se passaram? Fizemos algumas entrevistas, alguns contactos privilegiados com entidades e com pessoas que sabemos que cá em Portugal acabam por estar muito no terreno a implementar a educação sexual nas escolas, ou seja, cá em Portugal a educação sexual acaba por ser uma matéria obrigatória nas escolas, muitas das vezes transversalizada nas disciplinas e dada por professores e professoras, mas também... A partir de que idade, digamos, de que turma? Sim. No secundário, já na primária? É desde o primeiro ano do primeiro ciclo, ou seja, da chamada primária, é desde o primeiro ano. Cá em Portugal a obrigatoriedade está inscrita desde o primeiro ano e tem definido conteúdos programáticos específicos conforme os níveis de ensino, digamos assim. Vai crescendo em profundidade e em reflexibilidade também, conforme os níveis de ensino. Mas ela é obrigatória desde o primeiro, portanto, desde os 6 anos que cá em Portugal as crianças recebem algum tipo de conhecimento em matéria de educação sexual, sim. Quer dizer que há um programa nacional que define o conteúdo das aulas de educação sexual. Existe, o que é que nós temos cá em Portugal? Existe uma lei, a lei chamada lei que estabelece o regime da educação sexual em Portugal, e ela é de 2019. Ela depois foi regulamentada em abril de 2010, e nessa lei tem definido, a lei define a necessidade de se implementar e a obrigatoriedade de se implementar a educação sexual, define diferentes papéis para diferentes pessoas na implementação dessa lei, portanto existe, cada escola ou agrupamento escolar deve ter uma pessoa que coordena a educação sexual nesse agrupamento ou nessa escola, deve também ter um gabinete de informação para estudantes e depois define os conteúdos pelos tais anos, pelos ciclos e pelos anos. E é a partir da definição destes conteúdos que as e os professores devem fazer a educação sexual nas escolas.
o que é que acontece? Tem definido as temáticas, mas depois não tem definido os conteúdos, ou não os tem explanados de forma tão abrangente. Detalhada. Exatamente, ou seja, acaba por ficar ao cargo de quem vai dar o conteúdo, a forma como os dá, a forma e aquilo que lá mete também, porque eles acabam por ser muito genéricos, não é? Em termos de conteúdos. Por exemplo, se olharmos para aquilo que está dentro do primeiro ciclo, fala-se da noção de corpo. O que é que estará dentro desta noção de corpo? É estes pormenores que depois a própria regulamentação não tem e que, no nosso entendimento, devia estar explícito. Podia ser no manual, podia ser noutro documento, noutra documentação, mas que devia estar explícito para que ela fosse depois comum e idêntica em todo o território, sem que haja diferenças com base naquilo que é o conhecimento que a professora ou o professor sobre estas matérias depois vai aplicar, no fundo. Sim, porque senão pode haver grande diferença em função da ideologia das pessoas, em função de muitas outras coisas. Da própria importância até que dá a temática, não é? Exatamente. Lê-se na introdução do relatório o seguinte: é fundamental que todas as raparigas e rapazes em toda a Europa sejam empoderadas e os protegidas através de uma educação sexual abrangente e feminista, acessível a todas e a todos. E acrescenta: este relatório visa identificar oportunidades de mudança e desenvolvimento que possam servir a ativistas, educadoras e educadores e responsáveis por políticas que se posicionam contra a injustiça e por uma sociedade europeia mais igualitária e justa. Podia comentar um bocado isso e ver como, na prática, se pode traduzir esta educação, digamos, abrangente e feminista. Sim. O que nós consideramos que é fundamental na educação sexual feminista é que se questione a relação hierárquica que existe entre mulheres e homens, rapazes e raparigas. Ou seja, que desde logo se procure refletir, e nesta reflexão depois de desconstruir e construir melhor, não é? Mas refletir sobre a natureza estrutural das desigualdades entre mulheres e homens e a relação que estas desigualdades têm naquilo que é a vivência da sexualidade e dos relacionamentos afetivos e sexuais. Ou seja, o que nós entendemos que é necessário ser feito aqui é olhar para a educação sexual que vá para além das questões que têm a ver com as questões mais da biologia, da forma como o nosso corpo, não é? As questões mais dos órgãos sexuais, mas também que vá para além também das questões das doenças sexualmente transmissíveis, porque é aqui que acaba por se focar muito a educação sexual, tanto em Portugal como nos outros países. É aqui que se centra a educação sexual, é nas questões, é nos órgãos sexuais e reprodutivos, nas doenças sexualmente reprodutivas e na prevenção da gravidez, ou da gravidez precoce e não desejada. E o que nós queríamos muito com esta educação sexual feminista é que, para além destas questões que são muito importantes, obviamente, mas para além destas questões, que se abarque aqui as desigualdades que existem nas relações afetivas, porque elas ainda são assentes em relações de poder desiguais entre raparigas e rapazes, mulheres e homens, são ainda baseadas na dominação do homem sobre a mulher, e nas relações sexuais é evidente que isto se passa, é um reflexo, ou seja, vamos ter sempre uma maior predominância de relações em que cabe aos rapazes e aos homens definir como querem ter a relação, quando querem ter a relação, de que forma querem ter. E o que nós defendemos é que cada vez mais as raparigas possam ser elas também a decidir como com quem, onde, etc., querem ter essas relações. Portanto, a educação sexual tem ela própria que questionar toda esta relação de poder que é desigual entre mulheres e homens e a partir daí construir relações afetivas que sejam igualitárias, que tenham prazer igual
para ambas as partes envolvidas nas relações sexuais e que não haja um predomínio de uma parte sobre a outra. Há aqui também uma abordagem crítica que se quer fazer àquilo que é a prática corrente do sexismo que existe nas nossas sociedades. É um sexismo que está presente no nosso cotidiano e que importa desconstruir e construir a tal igualdade, construir um não sexismo, uma sociedade inclusiva. E aqui nós definimos, por exemplo, um conjunto de 15 princípios, aquilo que nós definimos como 15 princípios feministas para a educação sexual. Eles são muito abrangentes, mas um deles tem a ver com esta questão que é uma educação ou uma sexualidade que se baseia nos valores da igualdade, da reciprocidade, do respeito, da autonomia, do pensamento crítico, da não dominação, da não violência e de uma responsabilidade que tem que ser pessoal e social, ou seja, o microcosmos que pode ser uma relação afetiva sexual, ela transborda tudo o que é o macrocosmos da sociedade. E nesse sentido nós queremos ver aqui um trabalho que tem que ser feito ao nível da educação, mas um trabalho que se repercute depois numa relação sexual que seja igualitária, que seja vivida por ambas as partes, com prazer, com poder de ambas as partes, ou com não poder de ambas as partes, com cooperação, se assim quisermos dizer, com uma identificação muito clara daquilo que se quer na relação por ambas as partes. Eu saber que o meu parceiro ou a minha parceira desejam mais uma prática do que a outra e estar concordante com essa prática é essencial. Mas também há aqui um princípio que para nós é muito importante, um princípio feminista nesta educação sexual, que é desde logo reconhecer-se que não há um direito ao sexo. Ou seja, que o sexo antes deve ser algo que se deseja, algo que se quer, mas não é um direito. Se eu não quero num determinado momento da minha relação ter quer dizer, sexo... não é obrigação. Exatamente. Mais do que não é uma obrigação. Sim, é exatamente isso. Portanto, pode-se exercer ou não se pode exercer, e não é uma culpa se não se exerce, ao contrário, se acontece. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E nesse sentido, quando uma parte quer e a outra não quer, a questão do consentimento é muito importante. Portanto, é só quando há um consentimento expresso e livre, de facto se deve avançar para o sexo, porque senão estamos a impor uma vontade sobre a outra e estamos a fazer aquilo que é o reflexo das relações de poder que existem na nossa sociedade entre rapazes e raparigas, homens e mulheres. Falamos da importância da escola, não é? E o relatório diz que as escolas devem ser promotoras de uma educação sexual que vá para além da transmissão do conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis, como a Alexandra disse. E como é que se articula o papel da escola com, por exemplo, a família ou a sociedade em geral? Digamos, um grupo, digamos, em que os jovens evoluem. Grupos, organizações, etc. A escola é essencial, porque a escola... Nós passamos uma parte significativa do nosso tempo de vida na escola, não é? Cá em Portugal são 12 anos de ensino obrigatório, portanto, até aos 18 anos, ou pelo menos até aos 18 anos, é obrigatório estar-se na escola, estar-se no ensino. Portanto, passamos uma parte significativa do nosso tempo na escola. E a escola, ela é um reflexo da nossa sociedade, é verdade, é um reflexo da nossa sociedade, mas também pode ser um reflexo daquilo que nós queremos construir para a nossa sociedade. Portanto, pode ser indutiva de alteração de comportamentos. E o facto é que, por exemplo, se nós pensarmos na educação ambiental, a escola tem um papel essencial na transformação da mentalidade, digamos assim, das jovens e dos jovens, e depois tem influência ao nível da família. Isso sentiu-se muito ao nível da educação ambiental. Foi muito a partir das crianças e dos jovens que as famílias aderiram a comportamentos também
de proteção ou de maior proteção ambiental. Nesta lógica da educação... A reação das famílias em geral é positiva em relação à educação sexual ou há uma diferença entre os meios ou entre as regiões? Há sempre diferenças, ou seja, mesmo dentro... Se eu pensar, nós estamos estabelecidas em Lisboa, se eu pensar em Lisboa, mesmo dentro de Lisboa, da grande Lisboa, há diferenças que são significativas e que têm em conta o contexto territorial, ou seja, as desigualdades que possam existir, as desigualdades económicas e sociais que possam existir nos contextos. É importante, as escolas, elas são fruto desse mesmo contexto e nesse sentido há diferenças, obviamente, na forma como os conteúdos são passados em diferentes contextos territoriais, mais empobrecidos e mais enriquecidos. As questões podem ser diferentes, a forma de levar as questões podem ser diferentes. E aqui estou a pensar em questões como a interrupção voluntária da gravidez, podem ser tratadas de forma diferente consoante estes contextos. Mas depois também há diferenças se nós atendermos àquilo que é escolas que tenham um pendor mais religioso, terão necessariamente também uma forma diferente de abordar a educação sexual. Porque aquilo que nós definimos como educação sexual feminista, aquilo que nós queremos, dificilmente poderá ser abordada por contextos onde haja maior resistência à igualdade entre mulheres e homens. Não é? A Igreja Portuguesa terá havido alguma reação em relação a esta programação da educação sexual na escola? Porque tem que se dizer que há ainda escolas cristãs, ou digamos, formada pela Igreja própria, ela própria. Sim, ainda há, sim. Houve recentemente, e pega um bocadinho porque a educação sexual também está dentro desta disciplina, houve recentemente cá em Portugal uma resistência à disciplina de cidadania e desenvolvimento. Esta disciplina é aquela que trabalha as questões da igualdade entre mulheres e homens, entre outras, mas trabalha as questões da igualdade entre mulheres e homens, aquilo que aqui se designa por igualdade de género. E houve recentemente, o ano passado ou há 2 anos, não estou em erro, uma resistência, porque esta disciplina tornou-se obrigatória também. E houve uma resistência por parte de um setor muito específico da nossa sociedade, e houve uma tomada de posição pública de 100 personalidades, algumas relacionadas com a Igreja, ou mais de pendor católico, no sentido de deixar de ser obrigatória esta disciplina, por exemplo. E as questões Será porque esta disciplina se substitui a uma educação religiosa? Existia antes? Antes existia, agora continua a existir, mas já não é obrigatória, é facultativa, portanto quem quer pode frequentar essa disciplina, sendo que essa disciplina também tem presente a necessidade de se abordar as diferentes religiões. Portanto, ela já não se centra na religião católica, ela aborda as outras religiões também. Claro que nós sabemos que cá em Portugal depois acaba por se centrar mais na religião católica porque é predominante também no nosso país. Não sei se terá a ver com isso, terá a ver com alguma discussão que tem-se assistido, e não é só cá em Portugal, ao nível europeu também, com alguma confusão ao nível dos conceitos. E o que se sente é que as pessoas pensam que quando se fala de género, se está a falar da autodeterminação de género, ou seja, aquilo que nós temos da possibilidade das pessoas se autodeterminarem, se são homens ou se são mulheres, ou se não são homens nem se são mulheres, no fundo. E eu julgo que é ao arrepio desta confusão que foi gerada, é um debate que foi gerado e que está, quer ao nível da Europa, quer ao nível de Portugal, está a ter algum impacto naquilo que é a promoção da igualdade entre mulheres e homens. Julgo que terá sido por aí, não tanto pela questão da educação sexual, mas por outras questões que são
que pegam também com a educação sexual, porque o facto é que quando se educa para as relações sexuais, tem que se ter presente que nem sempre os parceiros sexuais têm que ser um homem ou uma mulher, não é? Podemos estar perante relações de duas mulheres ou de dois homens. Portanto, há estas questões que também são presentes na educação sexual. Mas houve aqui esta resistência, não tanto à educação sexual, mas à disciplina de educação de cidadania e desenvolvimento. A educação sexual, ela pega em coisas que são importantes para qualquer religião, digamos assim, não é? E que tem a ver com as questões do consentimento, que tem a ver com as questões das doenças sexualmente transmissíveis. Ela pega nestas questões que são importantes para todas as religiões. Não vejo que seja algo que vá contra algum espírito da própria religião católica, mas sabemos que depois há aqui questões que para nós são importantes serem contidas e serem trabalhadas na educação sexual, que necessariamente aqui a religião católica poderia ser mais resistente, como é óbvio, não é? Vamos talvez fazer um intervalo musical com esta canção que a Alessandra escolheu, que Nós Somos Mulheres. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Vem! Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Vem no coro, vem! Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe, longe, longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Bem longe. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Retomamos a nossa emissão, temos conosco a Alessandra Silva e estamos a falar no relatório sobre a educação sexual, um relatório que foi produzido a nível europeu por diferentes organizações coordenadas pelo lobby europeu. Voltamos a uma questão que mencionamos um pouco antes, que é a questão: qual será a melhor idade para o início desta formação? A idade que é agora
adotada, que é o primeiro ano da escola, que é mais ou menos 10, 11 anos, não é? Ou será há 6 anos. Ou será melhor, por exemplo, atrasar esta formação para mais tarde? O que é que diz o relatório sobre isso, sendo o facto que ele sublinha o seu carácter obrigatório e universal? Uhum. A forma como nós entendemos a educação sexual não tem que haver uma idade específica para o início desta formação, desta educação. Ou melhor dizendo, ou dito de outra forma, educar e formar para a igualdade, porque é isto que se quer também com a educação sexual, deve começar desde que nascemos. Portanto, ela deve ser uma educação que deve ser passada com caráter obrigatório necessariamente desde a escolaridade obrigatória, e cá em Portugal é a partir do primeiro ano do ciclo, ou seja, aos 6 anos, mas deve ser também trabalhada antes, durante a fase do pré-escolar. Isto porquê? Porque ela pode ser trabalhada em diferentes perspectivas. E se começar desde logo a trabalhar aquilo que tem a ver com os estereótipos de género, que tem a ver com os papéis sociais de género em fases anteriores, se trabalhar para, por exemplo, uma maior partilha das responsabilidades dentro de casa, enfim, para que haja um respeito, independentemente da pertença sexual das crianças, mas que haja um respeito igualitário, seja uma menina, seja um menino, portanto, aquilo que quer fazer seja respeitado, como quer fazer seja respeitado. Não tem idade, portanto, não tem uma idade para se começar, nem para se finalizar, porque, enfim, ao longo da vida nós também vamos adquirindo diferentes hábitos, diferentes práticas, e nesse sentido a educação sexual, ela deve ser reforçada e deve ser obrigatória durante o ensino que é obrigatório, portanto, que vai desde os 6 anos até aos 18 anos, deve estar como disciplina obrigatória ou transversalizada nas disciplinas, que é o que nós cá temos a partir do secundário, portanto, a partir dos 14, 15 anos ela é transversalizada nas disciplinas, mas deve também ser trabalhada nesta perspectiva da transformação da sociedade para uma sociedade que seja ela também promotora da igualdade entre mulheres e homens. A Alexandra fez as entrevistas e será que tem alguma resposta, digamos, sobre a atitude dos alunos em relação a estas aulas de educação sexual? Eles têm uma reação positiva? Ou qual é a reação deles? Nós não fizemos entrevistas a alunas ou a alunos, não fizemos. Sabemos que, e a experiência, o contacto que tivemos com algumas foi no sentido que às vezes não é muito perceptível que se esteja a trabalhar a educação sexual, porque se está a trabalhar conteúdos que são muito diferentes e nem sempre se percebe que se está a olhar para a educação sexual. O que é que entende por isso? Não existe resistência, não existe resistência por parte das alunas e dos alunos. A nossa lei, como disse, ela foi implementada desde 2010, regulamentada em 2010 e implementada desde essa altura, e ela obrigava à apresentação de um relatório passados 2 anos, e esse relatório vem mesmo dizer que as associações de estudantes, por exemplo, gostariam de estar mais envolvidas na definição dos conteúdos e na forma de aplicar os conteúdos da educação sexual. Portanto, há um reconhecimento por parte das alunas e dos alunos da importância desta educação e da necessidade de se continuar a apostar nesta educação, e há também aqui uma vontade de estarem mais envolvidas, e nesse sentido parece-me que é fundamental esse envolvimento, e parece-me que esse interesse em se envolverem também diz muito do interesse e da vontade de que esta disciplina se mantenha, não é? De que esta educação, digamos assim, não se possa chamar de disciplina, esta educação se mantenha. Esta educação sexual, segundo o relatório, está também orientada para a redução de riscos e prevenção da violência, assim como para uma visão positiva do sexo e dos relacionamentos
fundamentada na igualdade e no prazer mútuo, como a Alexandra Zé disse. O relatório relembra que 1 em cada 3 mulheres e raparigas na Europa foram sujeitas à violência física e ou à violência sexual por um parceiro, um ex-parceiro, desde os 15 anos. Como que a educação sexual poderia evitar a violência entre os jovens e não só? Digamos, sim, para o futuro, para o seu relacionamento futuro. De diversas formas, ou seja, se nós pensarmos que, como há pouco falámos, não é, da não obrigação ao sexo, desde logo a não imposição da vontade de uma parte sobre a outra, é fundamental. É fundamental, porque o que acontece com a violência sexual é que há sempre uma manifestação de uma vontade e de uma subjugação da outra vontade, não é? É a violência sexual. Depois que toma diferentes contornos, consoante seja meramente um assédio sexual de rua, não é? O tal piropo, que pode não parecer grave, mas é grave, porque limita o uso do espaço público por parte das raparigas e das mulheres, mas há sempre uma imposição de uma vontade de uma parte sobre a outra, é a violência sexual. A violação depois é o culminar dessa imposição. Mas a educação sexual pode contribuir para isto mesmo, não é? Para dizer que não há, que não é um direito, que não é uma obrigação ter sexo, que se pode dizer não quando se quer dizer não e que a outra parte tem que aceitar esse não. Portanto, que há a necessidade de haver um consentimento expresso para qualquer relação sexual. A educação sexual tem que ensinar isto, tem que se basear na compreensão do conceito de consentimento, um requisito da vontade, um desejo e um entusiasmo para a prática sexual é fundamental. Mas depois também a educação sexual tem que desconstruir algumas questões que para nós são cada vez mais evidentes e que são importantes serem trazidas para o debate. E isto tem a ver com o consumo que cada vez da pornografia online, por exemplo. Se no meu tempo o consumo de pornografia exigia que tivéssemos 18 anos e exigia a apresentação, não é, do bilhete de identidade, só havia certos sítios onde se podia alugar esse tipo de filmes. Agora o acesso é online e basta-nos fazer um clique para dizer se tenho mais ou não de 18 anos. Não há forma de verificação, não é, da idade. E o que nós temos vindo a assistir é um consumo cada vez maior da pornografia online por parte de crianças e jovens. E qual é o efeito desta pornografia? A pornografia ela é quase sempre, ou no grosso, se não quase na totalidade, é sempre violenta. Há sempre um comportamento de grande violência associado à pornografia e, geralmente, há sempre também o domínio do homem sobre a mulher na pornografia. O que é que nós temos assistido cada vez mais? O maior consumo da pornografia em idades mais novas, sem entenderem o que estão a ver, não é? Não conseguem perceber o fundamental da relação sexual e não o percebendo, exigem depois e têm essa expectativa nas relações que vão ter. E esta expectativa da violência nas relações sexuais é de ambas as partes, portanto, é da parte e aqui falando apenas em relações heterossexuais, mas é da parte do rapaz que quer ter aquelas práticas violentas, como é da parte da rapariga em aceitar, porque é aquilo que vê também, não é? Em aceitar essas práticas violentas, mas depois não há aqui uma espécie de negociação, ou seja, porque não há o conhecimento de que há relações sexuais para além daquelas que se vê na pornografia, não é? E essa não negociação é uma forma de violência também, não é? O não se ter consciência de que se pode dizer não ou que se deve dizer não, o aceitar, há ameaças, nós sabemos que há muitas ameaças do tipo de se tu não fizeres isto comigo, eu sei que há outras que fazem, e tudo isto tem efeitos negativos e tem impactos negativos
seja naquela relação sexual, seja depois na vivência da sexualidade, seja também na vivência das relações entre pares. Portanto, há aqui uma necessidade também de se abordar as questões ligadas à pornografia e a educação sexual tem que as abordar. E depois também à prostituição, não é? Isto tem tudo uma relação. Também se sabe que há também uma cultura de massa que normaliza a violência e normaliza a violência também contra as mulheres, que também temos que ter isso presente e tem que ser também trabalhado ao nível da educação sexual. Portanto, a educação sexual pode prevenir a violência porque vai trabalhar todas as questões que têm a ver com relacionamentos saudáveis, com o respeito, com o consentimento, com o prazer para ambas as partes, entre outras. Mas estas questões são essenciais na educação sexual. O relatório sublinha também uma cooperação importante com vários serviços, complementada por serviços, acesso à contracepção, cuidados de saúde reprodutiva e métodos de prevenção de doenças sexualmente transmitíveis. Como vê o acesso dos jovens à contracepção e à proteção da sua saúde? Aqui vejo, se calhar, algumas diferenças regionais. Ou seja, cá em Portugal, por exemplo, os preservativos, nomeadamente os masculinos, são distribuídos gratuitamente, ou podem ser distribuídos gratuitamente, quer por associações, quer as próprias escolas também o podem fazer. Portanto, o Ministério da Saúde tem sempre inscrito no seu orçamento anual uma verba específica para preservativos, sendo que há uma diferença muito significativa entre a distribuição gratuita de preservativos masculinos e a de preservativos femininos. O que nos parece que às vezes pode ser perigoso. Em particular a pílula, não é? Não, mesmo o preservativo. O preservativo, não o método contraceptivo, o preservativo feminino. E a nós parece-nos que é problemático porque quando se distribui massivamente o masculino e não tanto o feminino, dá-se mais poder ou reconhece maior poder aos homens do que às mulheres na negociação do uso de um preservativo. E isto é importante, não é? Porque o que nós sabemos também, e acontece com alguma frequência, temos recebido relatos disso, é que há muitos rapazes e homens que começam por usar o preservativo, mas no meio da prática retiram-no. E colocam, obviamente, em perigo, é colocada em perigo de infecções e de gravidez às raparigas e às mulheres. O que nós sentimos é que, se calhar, se houvesse uma maior distribuição dos preservativos femininos, se garantia aqui uma maior capacidade negocial também por parte das raparigas. Há também, nós temos cá em Portugal, as consultas de planeamento familiar são gratuitas. O que se sabe é que vão mais raparigas às consultas do que rapazes. É curioso, não é? Vão mais raparigas do que rapazes, mas depois às próprias raparigas é-lhes dado o preservativo masculino e não tanto o feminino. Portanto, há aqui ainda questões que têm que ser trabalhadas. O acesso aos métodos contraceptivos são essenciais, o acesso massificado, gratuito, é essencial, e é essencial que seja também feito de uma forma a promover a igualdade entre mulheres e homens, ou seja, a dar e a reconhecer o poder a ambas as partes. Um tal projeto implica a formação de professores e educadoras. O que está previsto em Portugal nesse sentido? Haverá alguma coisa ou deixa-se uma formação, digamos, mais pessoal dos professores? Há sempre formação que é dada por parte de organizações não governamentais, associações, nesta matéria, e eu aqui estou a pensar, por exemplo, na Associação para o Planeamento Familiar, que acaba por dar muita formação nesta área. Mas há outras que também fazem formação. O que acontece cá em Portugal, por exemplo, é que para além de haver um docente coordenador ou coordenadora de educação sexual nos agrupamentos ou nas escolas, há também a possibilidade de se fazer parcerias com associações.
E nesse sentido parece-nos que é importante que se apoie e que se faça parceria com associações de mulheres. E porquê com associações de mulheres? Porque as questões que poderão vir a trabalhar ao nível da educação sexual serão mais tendentes nesta nossa lógica de educação sexual feminista, de uma promoção da igualdade entre mulheres e homens. E aí parece-nos importante. Nós, enquanto plataforma, não fazemos formação, ou não temos feito formação a docentes nestas matérias. Estamos sim a investir em formação sobre matérias que concorrem para a educação sexual feminista, como seja formação sobre o sexismo, pegando na recomendação do Conselho da Europa de prevenção e combate ao sexismo, onde também está a educação e onde necessariamente, e a violência, e onde necessariamente as questões da educação sexual têm que ser abrangidas, mas também sobre a prevenção e o combate à violência contra as mulheres. E neste sentido acabamos sempre por trabalhar matérias que se correlacionam com a educação sexual feminista. Mas sim, aquilo que se poderia avançar em Portugal, porque, como digo, a educação sexual sendo obrigatória, é obrigatória naqueles conteúdos e daquela forma, na forma não tão definida, mas daquela forma, ou seja, transformar a educação sexual naquilo que nós queremos, necessariamente teríamos que fazer mais formação, e aqui temos que pensar nas nossas organizações membro como potenciais candidatas a fazer esta formação também. Falamos de diferentes temas, mas não falamos da diferença entre os países europeus. E como se situa Portugal em relação a outros países europeus? Terá mais avançado na difusão de elementos sobre a educação sexual e da formação nas escolas, ou estará mais atrasado nesse sentido? E isto depende muito dos países, não é? A União Europeia tem países tão diferentes dentro do seu núcleo que é sempre difícil fazer esta comparabilidade, mas Portugal tem aspectos muito positivos e desde logo destaco a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas. É bastante positivo haver essa obrigatoriedade. O impacto da mesma é que ainda está por ser conseguido ou por ser avaliado, mas face a outros países, e pensando aqui em alguns países muito mais resistentes a trabalhar as questões da igualdade e as questões da sexualidade, não é? E aqui nós sabemos que há países que neste momento têm essa dificuldade, é a Hungria, é a Polónia, enfim, há estes países, há este conjunto de países, Malta, onde as questões da educação sexual ou da sexualidade são ainda complicadas, digamos assim. Em Portugal, nesse sentido, não. E particularmente nestes últimos anos, há um forte investimento em políticas educacionais promotoras de uma igualdade. Claro que para nós, enquanto feministas, há muito a melhorar, não é? Apesar desta obrigatoriedade, há toda uma reforma dessa mesma obrigatoriedade que importava ser levada em conta. Mas Portugal é um dos países, neste momento, ao nível da União Europeia, que em políticas de igualdade está bastante à frente. Nós temos, de facto, aqui, temos sentido um investimento em políticas de igualdade que, para nós, queremos ainda rever mais reforçado, e reforçado em todas as áreas, em todos os domínios de intervenção política e da educação necessariamente também. O relatório insiste sobre as desigualdades existentes, chamando a ações mais específicas. Escreve-se no relatório: o investimento estrutural na educação não beneficia os diversos grupos de forma simétrica. Em áreas rurais ou áreas urbanas, onde a pobreza é sistémica, assim como nos sistemas educativos não tradicionais. Muitas vezes não é oferecida a mesma qualidade e consistência na educação que se encontra nas escolas e áreas mais privilegiadas. Quais são as ações possíveis para diminuir estas desigualdades? Sim, e aqui olhando assim para o espectro da União Europeia, sendo que Portugal também
tem que contemplar algumas destas questões, uma já tem contempladas, mas desde logo a obrigatoriedade da educação sexual em todos os países. E isso, de facto, traria aqui benefícios para todos os países dentro da União Europeia. Depois a definição de um currículo e para além da definição de um currículo, que nós cá temos de alguma forma definido, para além da definição do currículo, dos conteúdos curriculares, quase como uma espécie de guiões ou de linhas de orientação desses próprios conteúdos. Estabelecer aqui uma espécie de manuais, guiões, o que se queira chamar, da educação sexual feminista, novamente, aqui apontando sempre para a educação sexual feminista. A formação a docentes é essencial, as parcerias com as organizações não governamentais especializadas, sejam associações de mulheres, sejam as outras especializadas em direitos sexuais e reprodutivos, mas sempre nesta lógica e tendo sempre bem presente a necessidade de se trabalhar para além dos direitos sexuais e reprodutivos nesta lógica da educação sexual feminista, financiamento, informação que possa ser disponibilizada, por exemplo, nos sites das escolas, acesso gratuito a métodos contraceptivos, sejam eles os femininos e os masculinos, e aqui nós olhando muito para os femininos. E depois, ao nível europeu, a interrupção voluntária da gravidez devia ser algo que devia ser garantido em todos os países e não é ainda. Acho que demos a volta quase, enfim, de maneira muito sucinta, quase a todos os aspectos ligados à educação sexual. Talvez para terminar, poderia mencionar onde se poderá encontrar o relatório para as pessoas interessadas. Sim, o relatório pode ser encontrado em português no nosso website, que é o www.plataformamulheres.org.pt, ou em inglês pode ser também encontrado no site do Lobby Europeu das Mulheres, que é www.womenlobby.org. Muito obrigado, Alexandra, muito obrigado por ter estado conosco e por ter nos dado todas estas informações num problema tão fundamental para as mulheres e para as raparigas como é a educação sexual. Muito obrigada e boa tarde. In Kigali, she wakes up, she makes a choice. In Hanoi, Natal, Ramallah, in Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. In Lahore, La Paz, Kampala, though she's half a world away, something in me wants to say, we are one woman, you cry and I hear you. We are one woman, you hurt and I hurt too. We are one woman, your hopes are mine, and we
We are one.